Saudações, meus caros! Eu tenho quase certeza que você, desenvolvedor, já teve algum tipo de problema com o sincronismo de entrada e saída de algum tipo de informação, no qual existe uma perda de informações que é essencial e muito importante para o funcionamento do seu programa. E por isso, hoje eu trago para você uma solução que vai te ajudar em diversos projetos, que é o Ring Buffer. O Ring Buffer, no qual mais para frente vamos ver como funciona, trata-se de um mecanismo utilizado em sistemas embarcados principalmente para permitir o armazenamento de informações que serão enviadas ou processadas posteriormente, sem inserir latência no programa e evitando a perda de dados. Algumas das aplicações do Ring Buffer é quando temos uma alta aquisição de dados de algum sensor, recebimento de informações de dispositivos de entrada como teclados, e até podemos melhorar a eficiência do envio de logs através de uma UART utilizando este recurso. Então já deixa o like nesse vídeo porque eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo vai te ajudar muito. Se inscreve no canal porque tem muito conteúdo sendo preparado. E disso então, vamos começar. Mas antes, deixa eu dar um recadinho bem rápido para você, beleza? Se você quer se tornar um desenvolvedor de software embarcado profissional, clique no link aqui embaixo, no qual você será direcionado ao curso que eu disponibilizei lá na Udemy, o STM32 F411 Essencial. É um curso no qual eu abordo diversos aspectos do STM32, tal como documentação, análise dos drivers, aplicação de exemplos, e eu trago diversas dicas para projetos, para você utilizar no seu dia a dia. Então depois do vídeo, confere lá e chega de conversa e bora lá! Excelente, estamos aqui na máquina, estou já com a KubeIDE e com o projeto previamente configurado para fazermos os testes do Ring Buffer e implementá-lo no STM32, como de praxe já fazemos. Mas antes de abordarmos toda essa questão de biblioteca e o STM32, vamos entender conceitualmente, de forma bem simplificada, do que se trata então o Ring Buffer, tá? Aqui no navegador estou já com algumas figuras abertas, tá? Vou começar com essa aqui mais simples. Tá, o Ring Buffer ele também pode ser chamado também de Circular Buffer. Tá? Conceitualmente, trata-se de um vetor no qual o seu começo e seu fim estão interligados. O nosso Ring Buffer é composto por três elementos principais, sendo este o buffer, né, propriamente dito, ou as posições de memória na qual eu vou armazenar os meus elementos, tá certo? Temos em sequência o head, que é a cabeça deste nosso buffer, e o head ele aponta para o último endereço que foi inserido, tá certo? Então sempre que eu insiro um elemento no meu buffer circular, o head é incrementado. E o outro elemento é o tail, que seria a cauda do nosso buffer. E ele é o elemento mais antigo que foi inserido nesse buffer circular. E logo será o primeiro a ser removido, tá? O Ring Buffer ele funciona numa estrutura que chamamos de FIFO, que significa First In, First Out, ou traduzido, o primeiro que entra é o primeiro que sai. E nós, desenvolvedores, utilizamos muito o Ring Buffer quando não utilizamos o RTOS em nosso sistema, pois o RTOS possui, em geral, o recurso de Queue, que funciona de maneira muito similar. Mas vamos então entender como o Ring Buffer funciona através de um GIF animado. Temos aqui este GIF, ok? Como vocês podem ver, temos dois elementos principais aqui. Essa seta azul, que é o nosso tail, que é o nosso ponteiro de leitura, e a seta vermelha, que é o ponteiro de escrita, que seria o nosso head. Aqui ele começou novamente, tá? Aqui é as entradas de um teclado. Veja que as teclas são inseridas em sequência, e logo a seta azul, que indica o processador, está fazendo a leitura destas teclas, como vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo. Bom, voltou ao começo. Veja então que o nosso processador está ocupado enquanto o teclado está recebendo leituras. E vejam que demora um tempo até o processador retomar. E quando o processador retoma a operação, ele faz as leituras dessa tecla. E quando chega no fim, ele entra em idle. Vocês então conseguiram pegar qual que é a grande utilidade de utilizarmos este recurso em nossos projetos? Pensem comigo aqui, novamente. Temos um teclado que pode receber diversas entradas em um curto período de tempo. E temos um processador que está executando várias tarefas simultaneamente. Em alguma dessas tarefas, ele pode ficar ocupado por muito tempo. E, caso utilizássemos uma simples variável para armazenar a tecla pressionada, nós iríamos perder esta informação. Tanto que um dos exemplos que já tenho preparado para você é um no qual implementamos três teclas. E estas três teclas
irão controlar 3 diferentes threads e vamos tentar simular uma CPU que está muito ocupada gerenciando outras tarefas. Então vamos lá para o KubeIDE, que eu vou explicar para você a biblioteca que eu estou trazendo para você. O meu projeto ele já está configurado, tá certo? Não tem nenhum código por enquanto, mas já configurei as bibliotecas. Tem aqui então a biblioteca chamada ringbuffer.h e ringbuffer.c, evidentemente. Temos aqui então este enumerate ringbuffer e para indicar estados ou erros do meu ringbuffer, tá certo? Como OK, fail, full, empty, not init e already init. Acredito que é autoexplicativo essas nomenclaturas. Então vamos ver com mais detalhes quando irmos para o arquivo C. Temos aqui o ringbuffer ln size, está com um errinho de escrita aqui, que na verdade é 8 bits, 16 bits, 32 bits e por fim 104 bits, com seu valor equivalente aqui ao lado. E temos aqui logo abaixo uma estrutura ringbuffer T. A vantagem de utilizarmos esta estrutura é que podemos instanciar diversos ringbuffers, pois na maioria das aplicações da vida real será necessário implementar mais de um ringbuffer. Raramente um único ringbuffer será suficiente para atender a sua necessidade. Então aqui eu já utilizo uma estrutura para que a gente possa ter quantos buffers precisarmos, ok? Bom, vamos analisar alguns elementos que temos aqui. Temos essa void ring, que é o ponteiro para o buffer propriamente dito. Temos aqui ring len, que é a quantidade de elementos que esse buffer terá. Ln size, que é aquele numerate que a gente viu, tá? Ela suporta elementos de 1, 2, 4 ou 8 bytes. Bom, temos aqui então o head e o tail. Temos aqui um init, que é apenas para indicar, sinalizar para o programa que essa estrutura foi inicializada. IsFull é uma flag para indicar que o ringbuffer está cheio. IsEmpty vai indicar se ele está vazio. E por fim, o isDynamic vai sinalizar para o meu programa se esta variável ring foi alocada dinamicamente ou se o desenvolvedor forneceu um vetor previamente. E aqui temos então 6 funções. Ringbuffer init, que é a função que vai inicializar o ringbuffer e checar se os parâmetros fazem sentido. Vai retornar se deu tudo certo. Ringbuffer destroy, caso você não precise mais utilizar o buffer a posteriori no seu programa, você pode destruí-lo e liberar os recursos para o seu programa utilizar. Ringbuffer push é quando você quer inserir um elemento do seu ringbuffer. Ringbuffer pop é para remover um elemento. Ringbuffer state vai retornar se o seu ringbuffer está cheio, está vazio ou OK, indicando que existem espaços disponíveis e que ele possui elementos ali internamente. E uma ringbuffer clear, no qual todos os elementos do ringbuffer serão removidos e o head e tail irá para 0. Então, vamos lá no ponto C para a gente ver como essas funções funcionam internamente. Aqui a ringbuffer init. Ela irá verificar se o seu handle é null. Aqui ele basicamente está fazendo um sanity check. E se tudo estiver certo, ele vai começar a preparar o handle desse ringbuffer. Primeiramente, ele vai limpar todas as posições de memória, inserindo 0. Chegamos aqui então neste trecho, if buffer igual null. Tá? Caso o desenvolvedor então não forneça uma variável, um vetor estaticamente alocado ou que ele já alocou dinamicamente de forma prévia, a biblioteca subentende que deve ser feita então uma alocação dinâmica, que é o que está sendo feito aqui. E o malloc irá fazer esta operação, que vai pegar o ln size, que é o tamanho do elemento em bytes, multiplicado pelo comprimento do elemento. Vai ser feita essa alocação, vai ser checado se a alocação foi bem sucedida, caso contrário será retornado um fail, se der tudo certo ele vai prosseguir. E que vai ser setado o isDynamic. Caso contrário, o ring vai receber o buffer fornecido pelo usuário. E aqui as duas últimas inicializações, que é a flag de isEmpty, todo ring buffer é inicializado vazio, e por fim um initializeMask, para indicar que então este handle foi inicializado. Retornando por fim então um OK. Em sequência temos então a operação de ringbuffer destroy, que basicamente vai fazer aquele sanity check, vai verificar se o ring foi alocado dinamicamente. Se sim, vai dar um free, liberar esse espaço de memória, e logo após vai dar um manset, limpando todas as informações que possui nesse handle. Ringbuffer push, logo em sequência, ele vai checar se o buffer está cheio. Se estiver cheio, vai retornar aqui ringbuffer full. Bom, e aqui, para termos controle destas flags, ele checa se ela estava vazia. Se estivesse vazia previamente, então ele vai colocar que não está vazia mais, pois vamos inserir um elemento.
Aqui eu calculo o offset, tá? Em termos de posição de memória, pois lembrando que o nosso ring aqui internamente ele é um void, então eu desconheço os seus parâmetros. Então o offset vai ser o tamanho do elemento, né, o offset em bytes mesmo da memória, multiplicado pela posição do head, né? Que o head é onde vamos estar inserindo os elementos. Então será feito uma cópia de memória. Eu vou pegar o valor inicial do ring, que é o meu buffer, e vou somar um offset. E vou copiar nesse offset, nesse handle ring mais offset, o elemento que foi inserido pelo usuário, pelo desenvolvedor, e o tamanho vai ser o element size, certo? Isso aqui é basicamente escrito em memória. É bem simples isso aqui, tá? Logo após, eu vou calcular o next. O next vai ser o handle head mais 1. Se o next for maior que o comprimento do meu ring buffer, então ele irá para 0, evidentemente. Eu tenho que voltar no começo. Como podemos voltar aqui nesta figura, tá? Esta posição aqui é a posição 0 e essa aqui é a posição n-1. Se o meu head estava aqui e ele vai para a próxima posição, que é o 0, então eu tenho que zerá-lo, evidentemente, tá? Se a próxima posição do meu head for igual ao tail, isso significa que o meu buffer está cheio. Caso o ring buffer esteja cheio, que é um caso um pouco extremo que não deve acontecer, ele vai descartar os próximos elementos, tá certo? Ele vai setar aqui a flag isFull, indicando que está cheio, tá? Vou atualizar o valor do handle de toda forma. Bom, vimos o push, agora vamos para o pop, tá? Então, aqui no pop, ele vai fazer aquele sanity check, como tem que fazer. Ele vai checar, então, se o meu ring buffer está vazio, pois se estiver vazio, não tem nada que retirar ali. Então, vai retornar para o desenvolvedor que o ring buffer está vazio, ok? Vou calcular aqui, então, o next, tá? O next vai ser o tail mais 1. Da mesma forma que é feito para o head, eu tenho que checar se o meu tail também não passou do último elemento do ring buffer. Se sim, então o next ele vai para 0, voltando para o começo. Aqui ele checa, tá? Se o ring buffer estava cheio. Se ele estava cheio, então ele não está mais cheio, pois eu vou estar removendo um elemento, permitindo então que novos valores sejam adicionados. E, da mesma forma, fazemos aqui o cálculo do offset, quantos bytes que eu vou ter que pular, e é feita então a cópia. Dessa vez, a cópia é do ring buffer, tá? Do meu ring mais o offset para o elemento, considerando então o element size fornecido pelo usuário. E então, logo após isso, atualizo o meu tail. Joia? E aqui eu vou fazer mais uma checagem. Se o head for igual ao tail, então quer dizer que eu li todos os elementos que estão ali presentes neste ring buffer. Então eu posso setar a flag que o ring buffer está vazio. E por fim, o state, como eu comentei com você. Logicamente, o sanity check, como sempre deve ser feito. E eu envio, se estiver vazio, retorno que está ring buffer empty. Se estiver cheio, retorno ring buffer full. Se não, retorno um OK. Tá? E aqui o clear, ele vai dar um manset no handle ring, tá? Considerando o tamanho, né? Element size vezes ring length. 0 head, 0 tail. isFull vai para 0, isEmpty vai para 1. Retorna então um OK. Biblioteca bem simples, tá? Nada complicada. Então vamos ver como implementá-la, tá? Voltei aqui para main. A princípio, vamos fazer uma função bem simples, tá? Antes de trabalharmos então com as teclas. Eu vou dar um include no ring buffer, ok? Agora aqui em private variables, eu vou chamar o meu ring buffer t. Vamos fazer aqui um teste com uma variável do tipo uint8t. Então eu vou chamar aqui de rb8. E vamos alocar neste princípio de forma estática. Então eu vou chamar de aqui o 8 buffer com 5 posições. Vou já declarar uma variável chamada aux8, que é onde eu vou utilizar para armazenar os elementos e ler os elementos deste ring buffer. E aqui vamos inicializá-lo. Então vamos chamar ring buffer init rb8 element size. Aqui você pode fazer de duas maneiras. Eu posso fazer size of uint8t. Ou se você quiser, você pode utilizar aquele enumerate que eu tinha mostrado previamente. Ring length vai ser então
de 5 bytes, que foi aquele valor que definimos, e vamos então chamar o nosso U8 buffer aqui. E vamos fazer agora o teste, tá? Vou pegar o aux8, vou colocar primeiro um valor de 10 e vou jogar lá dentro, para a gente ver acontecendo a mágica. Vou chamar o push, o RB8 e aux8. Tá? Vamos colocar mais um elemento, 11, ring buffer, push, RB8, aux8. E vamos colocar um terceiro elemento, vai? 12. Não vou colocar todos, tá? Não vou fazer ele ficar cheio, tá? Depois vocês testem aí os vários cases, tentem encher ele, depois esvaziem e tenta puxar um elemento mesmo com ele vazio e veja o que acontece. Vocês vão ver que é bem bacana. Vamos dar o push nesse elemento. E por fim, então, vamos ler estes 3 elementos. Vou colocar em 3 variáveis diferentes apenas para ficar mais bem separado. Vou chamar de A1, A2 e A3. Uma ring buffer pop para buscarmos este elemento. Vamos pegar o primeiro no A1. Vou copiar aqui e colar para facilitar um pouco. Tá? E vamos checar, vamos verificar se está vindo em ordem mesmo. Se está funcionando a estrutura de FIFO. Vou dar um debug. O debugger já está rodando. Vamos fazer um passo a passo e vendo a inicialização acontecendo. Ok? Dei um play aqui. Tá? Se você está um pouco de dúvida ainda em como eu faço debug e entender o que está sendo feito aqui, sugiro então que clique no card aqui em cima e confira um vídeo no qual eu trago diversas dicas e diversos recursos que temos dentro da KubeIDE para fazermos o debugging do STM32, tá certo? Então confere lá o vídeo depois deste vídeo e entenda tudo o que eu estou fazendo aqui. Bom, vamos seguir então. Vou pressionar F5 para entrar na função de init. Ele está fazendo aqui o sanity check, tá? Vou abrir o handle para a gente ver aqui ele sendo alterado, tá? Foi feito um -7 para garantir que vai estar tudo limpo. Ln size recebeu aqui ring buffer ln size 8 bytes, na verdade 8 bits, mas enfim, isso eu vou corrigir depois. Ele vai checar se o buffer é nulo. Como o buffer não é nulo, então ele vai atribuir ao ring o meu buffer. isBempty igual a 1. Init recebe o valor aqui que é 93 em decimal ou 5D em hexa. E beleza, retorna um OK, tá tudo certo. Se você quiser, você pode vir aqui no Live Expression ou na Expression mesmo. Deixa eu limpar o que está aqui. E podemos colocar o nosso U8 buffer aqui e ver tudo acontecendo aqui dentro. Se eu for dando F6, vocês vão ver que os elementos vão sendo inseridos dentro do ring buffer de forma sequencial. A gente pode vir, voltar aqui e até monitorar a variável RB8. Vou colocar ela aqui, podemos vê-la internamente trabalhando. Veja que o nosso head está em 3, depois colocamos 3 elementos, né? Então hoje a posição do vetor é a 3, na verdade é 0, 1 e 2, né? O head ele aponta para o próximo elemento vazio. Tail está em 0, pois não li nenhum elemento. E veja que isFull e isEmpty estão zerados. Vamos dar um pop. Veja que o tail incrementou. Se eu dar mais um F6, o tail vai incrementar novamente. Podemos vir em Variables e ver que A1 está com 10, que é o primeiro elemento que foi inserido. A2 está com 11, que foi o segundo elemento inserido. E, por fim, o A3 terá o valor 12, que foi o último elemento que inserimos. Vou voltar ao Live Expression e vemos aqui, então, a instância do nosso ring buffer. Veja que já está sinalizado que ele está vazio, isEmpty, e o tail é igual ao head. Bom, mostrei para você, de forma bem simples, como você implementa isso para o seu dia a dia, nos seus projetos, ok? Basicamente, são os que você vai mais utilizar é a init, push e pop, ok? Mas o que eu vou fazer agora? Você já viu como funciona, como implementa, de forma bem fácil, bem simples, sem segredo nenhum. Eu vou trazer então agora para você o exemplo com 3 botões e 3 LEDs, tá? Quando eu pressionar um botão, ele vai acender um LED. Quando eu pressionar o botão 2, ele vai acender o LED 2. E o botão 3, o LED 3, tá? Temos 3 botões e 3 LEDs. Ele vai estar sempre zerando, vai ter eu vou apertar o botão, ele vai manter aceso por um tempo e depois vai apagar. Bom, eu vou trazer o programa e vocês vão entender melhor como ele funciona. Já volto. 6.5 hours later. Beleza, voltei, tá? Tenho aqui então 3 botões configurados.
Já vou mostrar na protoboard para vocês como está essa ligação, ok? Configurei eles com pull-up, tá? Estão acionando esse sinal nível baixo. E temos 3 LEDs aqui, todos configurados como output. Temos, então, a inicialização de um novo ring buffer chamado button, ok? Onde vai estar os nossos bytes com 10 posições. Aqui não estou oferecendo um vetor estático, tá? Então ele vai alocar dinamicamente lá de forma interna. E aqui eu estou fazendo esta função readButton e aqui a testLED. Vamos supor o seguinte, tá? Que eu estou simulando aqui. A readButton é uma função que eu consigo executar de forma constante, ok? Então a minha CPU está constantemente checando os botões, então é uma operação bem rápida. E estou simulando uma aplicação no qual eu vou conseguir estar aplicando estes botões, fazendo o teste desses LEDs a cada 500 milissegundos apenas, tá? Estou simulando uma CPU muito ociosa, ok? Então a cada 500 milissegundos será feito esse teste LED. Mas vamos lá. readButton. A readButton ela vai fazer a leitura, tá? Esses 3 ifs fazem a mesma coisa, um para cada botão. Então ele vai verificar. O botão 1 está pressionado, né? Verificando se ele está em reset, nível baixo. Se sim, ele irá atribuir à variável aux o valor 1, ok? E vai fazer o push no ring buffer. E aqui eu só estou aguardando o usuário soltar o botão. E aqui para o botão 2 e o botão 3 a mesma coisa, sendo cada um deles, né, o aux valor 2 e por fim o valor 3 de forma respectiva. Em sequência temos aqui a função testLED. Quando eu inicializo ela, eu desligo os 3 LEDs, tá? Jogando eles para nível baixo e vou dar um pop no ring buffer. Se tiver um elemento no ring buffer, né, for retornado o valor OK, eu vou checar. Se o aux é 1, então eu vou acender o LED 1. Se é 2, eu vou acender o LED 2. E por fim, se é 3, eu vou acender o LED 3. E vou finalizar aqui então a operação. Tudo bem? E bom, eu vou gravar minha placa e vamos lá partir então para a bancada. Beleza, estou então com a protoboard montada, como podemos ver. Temos então aqui os nossos 3 botões, sendo este botão 1, botão 2 e botão 3, da esquerda para a direita. E finalmente os 3 LEDs, né? Da esquerda para a direita, LED 1, LED 2 e LED 3. E aqui a nossa Blue Pill rodando o nosso programa. Bom, enfim, vamos começar a testar, tá? Vou pressionar um botão aqui. Veja que o LED acendeu. Ficou aceso por meio segundo. Pressiono o segundo botão. O LED vai acender. Tem um pequeno atraso. Ele é checado apenas a cada meio segundo. Então vai sim haver uma latência aqui neste pressionar de botões. Agora vamos supor que a pessoa que está operando ela é um pouco mais ligeira, né? Vou apertar aqui, ó, 1, 2, 3 de forma rápida. Veja que eu não perdi nenhuma informação, ó. 1, 2, 3. E o LED, ó, novamente, 1, 2, 3. E o LED ele acende de forma sequencial, pois naquele meu buffer está armazenado qual foi o histórico desses LEDs pressionados. Então eu posso apertar até a cada 10 botões, tá? Até cada 10 teclas pressionadas que ele não processou, ele consegue estar armazenando para que ele processe posteriormente. Como podemos ver novamente aqui. Ok, então basicamente estou simulando aqui a operação de um teclado, tá? É uma operação simples aqui e visual que eu desenvolvi para mostrar para você a operação do ring buffer, tudo bem? E bom, eu quero que você imagine, até faça um exercício aí, tá? Faça um exercício mental. Imagine que eu utilizasse uma variável, tá? Uma variável simples, temporária, uma aux, na qual eu armazenasse qual tecla foi pressionada. O que ia acontecer? Quando eu pressionasse a primeira tecla e pressionasse as seguintes, o meu programa ele não ia fazer isso com os LEDs. Neste caso, apenas o primeiro LED ia acender e se as teclas fossem pressionadas neste meio tempo, enquanto o processador não deu conta de checar qual foi a próxima tecla pressionada, ele iria perder esta informação, tá? Isso eu comento com você, porque eu já passei por algo parecido utilizando um teclado comum, não um teclado USB num projeto, no qual antes de eu utilizar o ring buffer, eu perdia muitas teclas pressionadas. E a partir do momento que eu implementei este recurso, meus problemas foram resolvidos e meu projeto estava funcionando perfeitamente. Pretendo, no próximo vídeo, tá? Ou no vídeo futuro, trazer para você como que a gente pode utilizar o ring buffer para envio de logs, tá? Utilizando o AWART, ok? Porque, querendo ou não, o envio pela AWART ele é um pouco lento. Se eu tiver um log muito grande, textos muito longos a serem enviados, eu posso travar o meu programa. Eu posso gerar uma latência grande no programa enquanto eu testo. E aí eu posso ter diferença, né? Eu tenho um programa com log habilitado e um programa com log desabilitado.
E o Ring Buffer, nesse caso, vai vir para salvar nossa pele. Vamos voltar aqui então para o computador rapidamente, tá? Eu quero mostrar para você o seguinte. Já disponibilizei lá no GitHub a biblioteca ringbuffer.c e o ringbuffer.h, a biblioteca do Ring Buffer que eu desenvolvi e trouxe aqui para você. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? E está livre para você usar como você necessitar, como você precisar nos seus projetos, tá? Acredito que vai ajudar muito e já facilita esse processo para você de implementação da loja. Bom, vamos então, a partir disso, né, partir para o nosso encerramento. Sou obrigado a dizer, este recurso do Ring Buffer, ele é muito legal e é uma solução muito simples, que resolve diversos problemas complexos em nossos projetos. Então, disponibilizo para você a biblioteca para que você possa utilizar livremente da forma que você achar melhor. E qualquer dúvida que tenha ficado, o campo dos comentários aqui embaixo está aberto para você colocar as suas dúvidas. E eu sempre estarei pronto para respondê-las. Eu espero então que este vídeo tenha te ajudado, que o conhecimento que eu trouxe hoje faça uma grande diferença na sua vida profissional. E disso então, lhe desejo um fortíssimo abraço.